A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial para mais uma preparação de aula da Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer receber aqui semanalmente pastores, dirigentes, superintendentes, coordenadores, alunos, professores e todos que amam a Escola Dominical e a Palavra de Deus, para juntos prepararmos a lição da semana. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, para que possamos ter uma ideia de até onde o nosso conteúdo está alcançando. Preste atenção nos avisos, pegue lápis, caneta, bloco de notas para fazer anotações. Já pega a sua Bíblia e revista, porque nós já estamos começando aqui a nossa aula. Mas antes, eu quero dar aqui um aviso. Você recebeu algum tipo de treinamento para dar aulas na escola dominical? Ou você, como mais de 90% dos professores, está dando aula por disposição, por prazer em servir, ou até mesmo por necessidade? Pois bem, o treinamento Transforme Suas Aulas chegou para ajudar você, professor da escola dominical, que quer servir a Deus melhor e quer fazer com mais excelência aquilo que você já está fazendo. O treinamento Transforme Suas Aulas está sendo lançado nestes dias e muitos professores já têm sido abençoados. Eles estão adquirindo e nos dando um retorno, feedback de que têm sido abençoados com as nossas aulas. Por isso, não perca a promoção de lançamento do treinamento Transforme Suas Aulas, de R$ 199 por apenas R$ 49,90, com acesso vitalício. Olha só, você vai ter acesso vitalício às aulas que já estão lá, acesso às atualizações. Sempre que eu gravar uma aula nova, um conteúdo novo, eu vou incluir lá na plataforma e você não vai precisar pagar de novo por isso, só vai pagar uma vez. Você também terá acesso a um treinamento exclusivo chamado Treinando Líderes, para quem lidera departamentos na igreja. Tudo com acesso vitalício, acesso às atualizações e muito mais. Por isso, não perca a oportunidade. Invista no seu ministério. Se você ama a obra de Deus, invista no seu ministério para servir a Deus com mais e mais excelência. Aproveite, é o primeiro link aqui na descrição. Adquira o seu treinamento Transforme Suas Aulas de R$ 199 por apenas R$ 49,90. Você estará abençoando a minha vida e o meu ministério e será bênção sem dúvida para você também. Lição 3 na classe dos juvenis, com o tema a fé e o nosso relacionamento com Deus. Hebreus 11:6, a revista de juvenis com a de adolescentes está cruzada nesse trimestre, tá? As lições são muito parecidas, vale a pena ter as duas lições, vai acrescentar muito aí na sua aula, tá? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, tá? Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre fé. O que é fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. E por último nós vamos falar sobre a galeria da fé, sobre os heróis da fé. Nesta aula é muito importante o professor levar aí para a sala de aula algumas pessoas que inspiram a sua fé, não é? Alguns testemunhos ou experiências que inspiraram e que inspiram a sua fé para apresentar ali aos alunos, tá bom? Bom, o que é fé? Firme fundamento e prova. Hebreus 11, a Bíblia define a fé cristã como algo que traz uma certeza inabalável, um fundamento firme, um elemento palpável, uma prova da realidade, ou seja, a fé fornece o convencimento de que aquilo que Deus diz é verdade e ao mesmo tempo oferece uma prova inconfundível, suficiente, completa acerca da concretude das promessas de Deus. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um texto em Romanos capítulo 4. Olha só o que diz Romanos capítulo 4 sobre Abraão. Olha só o que diz aqui, ó.
Hebreus 4, versículo 13. Olha isso aqui, ó. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Pega a sua Bíblia e anota esses versículos. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Olha aqui, vou ler de novo. 17. Eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus em quem creu, Abraão, que vivifica os mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem, o qual contra a esperança creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara, e não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, tá? Então a fé é isso, essa certeza como fundamento, não é? Essa confiança de que Deus fará tudo aquilo que disse que faria. Vale lembrar que Deus tem a fidelidade como um traço do seu caráter, tá? Do seu caráter. Em Hebreus 11:2, encontra-se a fé servindo para moldar o caráter das pessoas, porque mostra que pela fé os antigos alcançaram testemunho. A palavra fé no grego aparece em primeiro plano como convicção da verdade de algo, ou seja, a fé define nossa identificação como os parâmetros morais de Deus, e assim possuímos esse caráter com base na obediência a essa visão, certo? Então veja, é pela fé. Os antigos, eles fizeram a diferença por causa da fé. Uma pessoa que possui a fé verdadeira, salvadora, demonstra essa realidade por meio de boas obras, porque nós fomos chamados para as boas obras, tá? Então é por isso que não tem como a gente falar que tem fé de uma maneira apenas discursiva, apenas verbal. Não, a nossa fé é demonstrada por obras. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se a fé ela resulta em obras, quanto mais eu escuto e absorvo a palavra de Deus, mais eu vou manifestar a minha fé por meio das obras. As obras não salvam, mas elas revelam aqueles que são salvos. Então as obras não servem para salvar, mas servem para revelar aqueles que são salvos. Que isso, hein? Anotou aí? Vou falar de novo. Te dar um tempo aí para você pegar lápis, caneta e anotar. Anotou? Vamos lá? As obras não servem para salvar, mas para revelar aqueles que são salvos. Porque somos salvos para as boas obras, certo? E obra e fé, ela é revelada por meio de boas obras. Nós somos salvos para as boas obras, não para as boas obras. Muito bem, tópico 2, sem fé é impossível agradar a Deus. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Vamos lá. Aleluia, glória a Deus, isso aí. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Acompanhe a gente no Instagram, @DenisPereiroOficial. Você vai acompanhar nossas viagens aí, ministrando a palavra de Deus. Estaremos no Pará, querendo Deus, agora no feriado de 7 de setembro. Ô glória! Estaremos lá com o pastor Felipe, pastor Vanderlei, meu amigo pastor Jairo e aquela turma abençoada. Ficar uma semana lá no Pará, vai ser bênção demais lá com os irmãos. Tem um povo do Pará me seguindo aí. Olha só, e não esqueça do treinamento. Invista
Invista no reino de Deus. Você não vai perder, não. Invista no treinamento, transforme suas aulas. Você vai dar aula com mais eficiência, com mais segurança, tá certo? Com mais confiança, e os seus alunos vão agradecer, e a obra de Deus também, tá bom? Preço promocional de R$ 199 por apenas R$ 49,90, com acesso vitalício ao que já está colocado lá na plataforma e com todas as atualizações que eu vou colocar nos próximos meses, e também com outros treinamentos, enfim. Paga uma vez só e vai ter acesso vitalício ao que já está lá e a tudo que virá nos próximos meses também. Olha só, muito bem. Tópico 2, nós vamos falar aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Existem pessoas que, para se relacionarem com outras, exigem que tenham beleza, outras fazem questão que haja muito dinheiro e poder envolvidos. Mas Deus requer simplesmente a fé. Como dito, não envolve apenas o crer, mas o seguir, tá? A fidelidade, certo? Então, quando a gente fala de fé, não é só aquele, eu creio em Deus. Não. É preciso crer que Ele existe, e esse crer que Ele existe é caminhar com Ele. É se entregar por meio de Jesus Cristo. Então é importante mencionar que Deus só exige de nós aquilo que já nos deu. Desta forma, como a Bíblia diz que Deus é fiel, Ele também pode, com base em sua justiça, exigir de nós fidelidade e também confiança, fé, né? E veja que o texto de Efésios 2,8 diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é? Então veja, existem vários tipos de fé, mas o escritor aqui da Epístola aos Hebreus refere-se àquela forma de crer, conscientemente colocando inteiramente a nossa dependência no Senhor e acreditarmos que aquilo que não vemos é real. Essa é a fé que nos dá a certeza das coisas que podemos ver e tocar. Começando pela salvação. É preciso crer na salvação. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? É preciso crer, não é? Nós não estivemos lá com Jesus, nós não estivemos lá diante da cruz, né? Mas nós temos a palavra e é preciso crer, não é? É a fé que nos dá a certeza de que nossas orações serão respondidas. Hebreus 4,16, chegando com confiança ao trono da graça, a fim de sermos atendidos em tempo oportuno. Por quê? Porque Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Então eu falei aqui para adolescentes lá em Jandira, no último sábado, que no lugar da oração não tem nada. No lugar da oração não tem nada. No lugar da oração é o lugar onde a gente mais precisa manifestar fé. Porque no meio pentecostal principalmente, né? Parece que toda vez que a gente ora tem um movimento, tem um mover de águas, tem umas nuvens, tem um fogo. Não! Na maioria das vezes no lugar da oração não tem qualquer sinalização de que Deus está nos escutando, de que Deus está nos ouvindo. Tudo que tem lá, o que é? Simplesmente a nossa fé e confiança de que Deus está nos ouvindo, de que Deus está nos escutando, certo? Então, é interessante isso, com a mesma fé acreditamos que tudo que nos acontece, até as coisas desagradáveis, contribuem para o nosso bem. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem, não é? Então, a nossa vida não é ao léu, não é sem direção, não. Nós confiamos no Senhor, nos momentos bons e ruins, agradáveis e desagradáveis, né? Outro aspecto relevante do caráter de Deus é que ele não é um mero respondedor de orações. Se assim fosse, palavras mágicas poderiam conquistá-lo. E aí, cumpridos os requisitos, se fossem inseridos login e senha, né, é o tal do gênio da lâmpada, né? Falei sobre isso na oração também. As pessoas estão achando que Deus é o gênio da lâmpada, né? Você vai lá, ajoelhou, orou, ele sai, opa, eis-me aqui. Pois não, o que você quer? Não funciona assim, né? Não funciona assim. Quando a Bíblia diz que o Senhor ele é galardoador dos que o buscam, significa que o Senhor recompensa aqueles que oram e confiam, seja dando-lhes sua presença, enchendo-os de alegria celestial ou qualquer outra bênção conforme sua vontade. Então nós somos
entender, inclusive, quando fala de oração, que a maior recompensa da oração é a presença de Deus. É a maior certeza. Ele está em nós pelo Espírito Santo, está ouvindo o nosso clamor e ele também está presente ali. Não é? Então, por isso que buscar a Deus, ele é galardoador dos que o buscam. Não é? Então, a oração, em primeiro lugar, é buscar a Deus, não as coisas de Deus, não as bênçãos de Deus, não os milagres de Deus. É buscar a Deus, a presença de Deus. Quando a presença de Deus é a prioridade na nossa oração, independente da resposta que Ele nos der enquanto oramos, nós ficaremos felizes, nós não ficaremos decepcionados. Quando a presença de Deus não é prioridade na nossa oração, a resposta dele acaba se tornando decepcionante muitas vezes. Por quê? Porque se a presença dele não é prioridade e ele não responde aquilo que a gente pediu, a gente se decepciona, a gente se frustra. Então a prioridade, anota aí, a prioridade na oração é a presença de Deus. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer pedido, é a presença de Deus, é mais de Deus, é buscar a Deus, é entrar na presença de Deus e desfrutar da presença de Deus. A maior recompensa do crente na oração é a presença de Deus. Aleluia, é a presença de Deus. E por último, terceiro tópico, ele vai nos apresentar aqui a galeria da fé. E ele vai apresentar aqui homens e mulheres que foram assim, que marcaram a nossa história e que são exemplos de fé para nós ainda hoje. Por exemplo, Abel, Enoque, Noé. Não tem espaço para falar aqui de todos eles, mas enfim, são pessoas que deram um grande exemplo de fé para os tempos em que viveram e para os tempos de hoje. Eles são exemplos para nós hoje. Eles viveram em um tempo em que não tinha pastor, não tinha igreja, mas mesmo assim surgiram como heróis da fé e fizeram a diferença nos tempos em que viveram. Não é? Você tem aí Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó. Abraão é o pai da fé. Abraão creu contra a esperança. Abraão creu que seria pai de nações. Abraão saiu da sua terra e foi para uma terra distante, sem Deus falar exatamente para onde ele iria, não é? Nós temos estes homens que estabeleceram o início da nação hebreia, porém o fizeram a partir de uma notável mulher chamada Sara, que teve o seu nome escrito aí no rol da fama dos heróis da fé, né? Principalmente porque naquele mundo as mulheres eram consideradas aí propriedade de seus maridos, mas a mulher de Abraão, ela acreditou num sonho impossível, ter um filho na sua velhice. O nascimento de Isaac foi um duplo milagre. Além de Sara ter ultrapassado a idade, ela ainda era estéril, né? Ela ainda era estéril. E aí nós temos José, Moisés e Raabe. Enfim, pessoas que fizeram história, entraram para a história e nos influenciam com o seu exemplo de fé. O relacionamento com Deus só é possível pela fé. Essa é a única maneira de agradá-lo, isto é, de ser aceito por ele. Todos os heróis do Antigo Testamento, desde Abel até os profetas, agiram pela fé. Ter fé é colocar-se inteiramente na dependência de Deus, crendo que ele cuidará de nós e nos honrará a confiança que depositamos nele. Por isso deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Fé. Fé em Cristo para a salvação. Eu concluiria esta aula aí na sala de aula com um testemunho de fé daquilo que Deus tem feito de uma resposta de oração. Né? Quem nos acompanha aqui nas redes sociais, Denis Pereira Oficial, tá? Todos os perfis nosso é Denis Pereira Oficial. Nos últimos dias agora, nesta primeira semana de julho, eu e minha esposa fizemos uma viagem.
Nós estamos completando 25 anos de casados, agora dia 5 de setembro. E como ela é professora, a gente teve que ajustar, né, os dias e tal. Então ela pega férias em julho, depois pega férias em janeiro, vamos em julho. E essa viagem foi desejada, sonhada, programada e foi concretizada. E a sensação nossa é que tudo o que aconteceu foi uma viagem sensacional. Foi a mão de Deus. Tudo, tudo. Escolha do roteiro, o lugar onde nós ficamos, as experiências que nós tivemos lá. O que é isso? É um Deus que responde às nossas orações. Eu costumava dizer, né, antes da viagem, eu dizia às pessoas, eu já me vejo lá. Eu já me vejo lá com ela. Eu já me vejo ela brincando na praia. É engraçado que tudo isso aconteceu maravilhosamente. Então Deus é extraordinário. Deus é extraordinário. Deus é extraordinário. E quando confiamos nele, ele não decepciona a nossa fé. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos entregar. Nós precisamos confiar no Senhor. E nós precisamos, em primeiro lugar, desejar a Ele, buscar a Ele, porque Ele recompensa aqueles que o buscam pela fé. Amém, queridos? Forte abraço. Essa foi a nossa aula de hoje. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. E não deixe de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas, promoção de lançamento. Será bênção para a minha vida, para o meu ministério e para a sua vida e ministério também. Forte abraço, até o próximo encontro. Deus abençoe vocês.